No livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 23, está escrito: E o Senhor te dará chuva sobre a tua semente com que semeares a terra, como também o pão da novidade da terra. E esta será fértil e cheia, e o teu gado pastará em lugares largos de pasto. Que nesta noite Deus nos leve a estar debaixo da chuva da sua graça. Que nós semeemos e o Senhor mande chuva. Glória ao nome de Jesus, e que haja novidade na terra dos corações. Pão de novidade de Deus na terra dos corações. Meus amados irmãos, nesta noite eu estou muito feliz pela graça de Deus. Eu estou vendo um pedaço do céu na terra. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, não é ainda a mensagem, mas a Bíblia diz no livro do Gênesis, 5 vezes no capítulo 1 e 2, e viu Deus que era bom. E eu não conheço o hebraico, mas eu tenho uns amigos que conhecem, e eu fui perguntar aos meus amigos o que é que significa a palavra bom. Viu Deus que era bom. Criou os céus, criou as estrelas, criou o sol, a lua, a luz, criou as aves, os pássaros, os peixes, os animais, as árvores, e por último criou o homem. E a Bíblia diz por 5 vezes: e viu Deus que era bom. Bom em hebraico é tov. E tov em hebraico quer dizer agradável, gostoso, saboroso, belo, agradável aos órgãos dos sentidos, agradável aos olhos, agradável ao paladar, agradável à audição e agradável ao tato. É uma coisa que agrada, é uma coisa bela, é uma coisa boa. E a Bíblia diz que tudo que Deus fez, Ele viu que era o quê, meus amados irmãos? Bom. E nós, os irmãos, sabem que perto da vinda do anticristo, o anticristo é contra Deus. É ou não é, irmãos amados? Tudo que Deus diz que é bom, Ele quer o contrário. Não é verdade? Por que é que os corais estão se acabando da face da terra? Porque Ele é top, Ele é bom, Ele é belo, Ele é agradável a Deus, é agradável aos olhos, agradável aos ouvidos. Então o diabo não quer, o mundo está ficando mais feio. O mundo está ficando feio porque nós estamos nos aproximando da era do anticristo. E ele é contra Cristo, ele é contra Deus. Ele não gosta do belo, ele não gosta do bom, ele não gosta do bonito, nem espiritualmente, nem moralmente, nem materialmente. Ele só gosta de coisa feia. Por isso que o mundo está ficando feio. O mundo está ficando feio na poluição, o mundo está ficando feio na arquitetura. Vocês já viram que a arquitetura mais feia é a arquitetura que tem hoje em dia? Vocês já viram que música feia é a música que o diabo está propalando e propagando hoje em dia? Vocês já viram a arquitetura está feia, a arte plástica está feia. Hoje em dia a pessoa faz um risco assim e diz que é uma grande obra de quê, meus irmãos? De arte, uma feiura, uma presepada. Mas eu quero dizer que a igreja de Deus, ela ainda tem o belo, ela ainda tem o top. Quem pode dar glória para o nome de Jesus? E viu Deus que era bom. Deus só gosta de coisa boa e bela. As igrejas, irmãos, estão horríveis. Se você andar por aí afora, os edifícios das igrejas feios, os púlpitos feios, tudo feio, tudo fora, glória a Deus. Mas porque o espírito do anticristo está tomando conta do mundo e infelizmente tomando conta de muitas igrejas. Mas eu dou glória a Deus porque o top de Deus está aqui na nossa igreja nesta noite. Que música bela, que música linda. Parabéns, corais. Parabéns, coral aniversariante. Nós estamos no top de Deus. Amém? Meus amados irmãos, eu quero nesta noite, com a ajuda de Deus, trazer uma palavra que domingo passado Deus me fez, me deu essa revelação. Eu estava viajando e o Senhor me deu um esclarecimento na palavra. No livro da primeira carta de São João,
se vocês têm Bíblia, essa palavra ela é para a pessoa não crente. O Espírito Santo, hoje em dia, há pouca pregação, não é, irmã Leila? Quando a gente era mais jovem, que a gente está jovem ainda, mas a gente era mais jovem, tinha o culto de doutrina que era para crente, e o culto de pregação que era para as pessoas não crentes. Hoje em dia quase que não tem, não sei lá por onde vocês andam, mas em muitos lugares quase que não tem mais mensagem para as pessoas de fora. Os crentes estão egoístas, eles querem mensagem só para eles, mas a Bíblia diz: dai-lhe voz de comer. Glória a Deus. Nós temos a obrigação de dar de comer às pessoas que não são crentes, e a comida é o pão vivo que desceu do céu, que é a sua santa e gloriosa palavra. Na primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a sua verdade não é. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo mundo. Quem pode dar um glória a Deus pela leitura da palavra? Meus irmãos amados, eu estou falando sobre um assunto que está fora de moda. Esse assunto que eu vou falar nesta noite não está na moda. Hoje em dia a moda é pregar a bênção. Hoje em dia a moda é pregar vitória, não é, irmão? É pregar carro novo, é pregar apartamento, é pregar empresa. A moda é esta, não é? Mas a igreja de Deus, ela não anda na moda, ela anda nas sagradas escrituras. Quem pode dizer amém por isso, irmãos, né? E a Bíblia diz, a Bíblia fala do pecado. A Bíblia fala, irmãos, o apóstolo São João, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Pastor Oswaldo, a Bíblia fala do pecado? Fala. Pastor Oswaldo, e o que é pecado de acordo com a Bíblia? Eu quero dizer a você que não é crente, que a palavra pecado, e a você que é crente também, que a palavra pecado no Novo Testamento grego, os irmãos que entendem de grego, eles me contaram que a palavra pecado no grego é amartia, e amartia ou amártia no grego significa errar o alvo. Eu não sei se os irmãos já viram tiro ao alvo. Alguém já deve ter visto aquelas balas de festim, não é? Que é uma setinha. Quando eu não era crente, eu ia para a festa de rua, e na festa de rua eles colocam lá um alvo, um alvozinho, não é assim? Aquela rodinha bem lá no centro, e colocam uma espingarda de setinha, que é para acertar aquele alvo. Glória a Deus. E quando a pessoa não acerta o alvo, bota mais para lá ou mais para cá, houve um erro, né? Houve um erro. Então, meus irmãos, a palavra pecado no grego significa errar o alvo. Glória a Deus. Você queria acertar, mas você não conseguiu acertar e você errou o alvo. A palavra pecado no grego, amártia, quer dizer errar o alvo. E o que é que eu aprendo aqui? A Bíblia diz que Deus, Ele fez um alvo para nós. A Bíblia diz que Deus, Ele fez um alvo. E o objetivo de Deus é que nós, o que, meus amados irmãos? O objetivo de Deus é que nós acertemos o alvo. Mas infelizmente, irmãos,
E qual é o alvo de Deus? O alvo de Deus é o padrão que Ele estabeleceu. Glória a Deus. Nós estamos numa época em que cada pessoa estabelece o seu padrão de vida. Nós estamos numa época que cada pessoa diz o que é certo e o que é errado. Não, eu acho que isso é certo, eu acho que eu posso fazer assim, eu acho que isso aí não tem nada demais, mas nós não andamos pelo que achamos, nós andamos por aquilo que Deus revelou, por aquilo que Deus disse na sua palavra. Deus colocou o alvo, e nós temos que o que, meus irmãos? É nosso dever o que? Me ajudem, por favor. É nosso dever acertar o alvo. E quando nós não acertamos, quando nós erramos o alvo, nós cometemos um desvio, um erro. E a palavra pecado é isso aí, errar o alvo. E toda a humanidade errou o alvo. Deus, Ele estabeleceu um padrão, Ele estabeleceu uma lei para que nós acertemos nessa lei. Pastor, e Deus estabeleceu. Não é do jeito que a sua cabeça pensa, não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus colocou o alvo. Lá no Salmo 119, versículo 1, diz assim, eu gostaria que, se fosse possível, colocasse na tela, deixando este de prontidão. No Salmo 119, olha na tela, versículo 1 diz: bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam em que, meus amados irmãos? O Senhor estabeleceu uma lei. O Senhor estabeleceu um alvo. A palavra lei em hebraico, os irmãos que entendem de hebraico, eles me disseram que lei é Torá. E Torá significa ensinamento. Torá significa orientações. Deus, Ele não nos deixou à toa. Ele deixou uma lei. Ele deixou um ensinamento. Ele deixou uma Torá. Ele deixou uma doutrina. Ele deixou uma palavra. E Ele quer que eu e você acertemos esse alvo que Ele deixou. Mas o que foi que aconteceu, irmãos? Infelizmente, desde Adão e Eva, que os homens, em vez de acertarem o alvo, em vez deles acertarem o que Deus mandou, o que é que eles fazem, meus amados irmãos? Eles erram o alvo. E errar o alvo, armatia, no grego, quer dizer pecar. Glória a Deus. Aí o apóstolo São João, ele disse: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos. Olha, está na tela. Se dissermos que não temos pecado, o que é que acontece, meus amados irmãos? Enganamo-nos a nós mesmos. Aleluia. Se você acha que você vivendo do jeito que você quer, você está certo. Se você acha que você não seguindo, pastor, e onde é que está o alvo? Onde é que está o padrão de Deus? O padrão de Deus está na lei do Senhor. A Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que andam, que trilham caminhos retos, e que o que, meus irmãos? Que andam na lei do Senhor. E onde é que está a lei do Senhor? A lei do Senhor está na Bíblia. A lei do Senhor está na sua palavra. E é feliz, é bem-aventurado aquele que acerta este alvo. Glória a Deus. Mas o que é que está acontecendo com a humanidade? A humanidade está dizendo: não, cada um faz o que quer. Não existe um alvo estabelecido por Deus. E não tem pecado não. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode andar pela sua cabeça, que está tudo certo. Mas a Bíblia diz que se você pensa desse jeito, se você pensa que está certo, se você pensa que não existe pecado, o que foi que o apóstolo disse? Se dissermos que não temos pecado, o que é que nós estamos fazendo, meus amados irmãos? Enganamo-nos a nós mesmos. Você está enganando a você mesmo. Você sabe que existe um alvo. Você sabe que Deus estabeleceu a sua palavra. Você sabe que Deus estabeleceu o padrão, mas você está enganando a você mesmo. Louvado seja Deus. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Meus prezados amigos, irmãos da palavra de Deus,
você nesta noite, você precisa fazer uma análise na sua consciência. O mundo está dizendo que não existe pecado. Se você for para a televisão, ela tenta tirar da cabeça das pessoas que existe pecado. Se você for para o teatro está eivado de ideologias que não existe pecado. Se você for para o cinema, quem produz os filmes, quem produz as películas, são pessoas que não querem acertar o alvo de Deus. E eles botam na cabeça do povo que não existe pecado, que cada um pode fazer o que quer. Se você for para a escola, para a faculdade, aí é que a coisa é pior. 90% dos professores, eles dizem às pessoas: não existe pecado, você pode fazer o que você quiser, você pode andar do jeito que quiser, você pode torcer, perverter, não tem pecado. Mas a Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado, o que é que a Bíblia diz, meus amados irmãos? Enganamo-nos a nós mesmos. Esse professor está enganando a ele mesmo e enganando a você. O diretor do filme que diz que não tem pecado está enganando a ele mesmo e está enganando a você. O camarada da rede social que divulga que não existe pecado, ele está enganando a ele mesmo e ele está enganando a você. O professor universitário ou o professor secundário que diz que não tem pecado, que não existe pecado, ele está enganando a ele mesmo e ele está enganando a você. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para te mostrar a verdade. Quem sabe que isso aqui é verdade, quem crê que isto aqui é a verdade de Deus, dê um glória para Jesus Cristo. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a sua verdade não está em nós. A verdade de Deus desapareceu da terra. Glória a Deus, irmãos amados. Tudo conspira contra a verdade. Para onde você vai, para onde você vai, eles falam contra a verdade. Pastor, e existe verdade absoluta? Existe, sim, senhor. Glória a Deus. Como é que o senhor prova, pastor, que existe uma verdade na qual podemos nos firmar? Como é que o senhor prova que existe uma verdade na qual nós temos que acertar essa verdade? Eu vou lhe falar que existe. Sabe por quê? Porque há 2000 anos desceu um homem do céu. E ele não era homem, ele era Deus. Mas para nos salvar, ele se fez carne no ventre da Virgem Maria. Ele desceu pelo poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo trouxe-o, e o Espírito Santo colocou no ventre da Virgem, e ele se fez carne, e ele nasceu, e ele cresceu, e ele com 30 anos de idade, ele foi batizado nas águas, e ele saiu para pregar a verdade. Ele mesmo disse, lá no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6, esse homem disse: eu sou o que, meus irmãos? Eu gostaria que a igreja participasse. Ele disse: eu sou o que? E prossiga, todo mundo leia bem bonito, 1, 2, 3. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Ele disse: eu sou o caminho. Eu sou o que mais, meus amados irmãos? A verdade. Se você acha que cada um tem a sua verdade, você está equivocado. Porque teve um homem aqui na terra que ele foi o único que disse: eu sou o que, meus amados irmãos? A verdade. Maomé nunca disse isso. O próprio Buda, os irmãos sabem que Buda viveu antes de Cristo, viveu 500 anos antes de Cristo. Ele foi um grande mestre. Até hoje tem milhares e milhões de pessoas que seguem a sua doutrina. Mas sabe o que foi que Buda disse antes de morrer? Ele disse, perguntaram o Buda quais são as suas últimas palavras. Ele disse: eu morro em busca da verdade. Ele disse: eu morro buscando a verdade. Só que 500 anos depois chegou um homem na terra e disse: eu sou a verdade. Aleluia. Meu amigo, existe uma verdade. Existe alguém que pode dizer o que é certo e o que é o que, meus amados irmãos? Errado. E esse homem é Jesus.
Esse homem que tem autoridade, porque ele veio de Deus, ele veio do céu, ele foi trazido do céu por obra e graça do Espírito Santo, irmãos. Você está lembrado quando ele foi perante Pilatos? Lá no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 17. Lá no Evangelho de João 18 e 17, irmãos, João 19 e 17. Glória a Deus. Meus amados irmãos, Jesus estava ali. Glória a Deus. Eu acho que eu me equivoquei aqui quando eu escrevi. Glória a Deus, é João, quando Jesus está diante de Pilatos, capítulo de número 19, não é isso? Glória a Deus, capítulo 18, melhor dizendo. Capítulo 18, versículo, glória a Deus. Os irmãos achem aí na Bíblia, porque me fugiu da mente agora. Aleluia. Foi quando Pilatos disse: quem és tu? Aí Jesus disse: olhe, para isto eu vim ao mundo. Lá no Evangelho de São João, na conversa que ele teve com Pilatos, ele disse: eu vim ao mundo para dar testemunho de quem, meus amados irmãos? Da verdade. É São João na conversa com Pilatos. Jesus disse: eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Então Jesus, ele deixou o alvo. Jesus, ele deixou a maneira certa de nós nos conduzirmos. Jesus, no seu evangelho, na sua palavra, na Bíblia, ele deixou a orientação certa. É no versículo 37, perdoe. Olha aí, eu gostaria que vocês lessem Jesus falando com Pilatos. O que foi que Jesus disse a Pilatos? 1, 2, 3, todo mundo leia. Quem pode dar um glória para Deus? Jesus disse: Pilatos, para isso eu nasci e para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho de que, meus amados irmãos? Da verdade. E todo aquele que é da verdade, ele escuta a minha voz, ele ouve a minha voz. Eu queria ver a mão de quem gosta de ouvir a voz de Jesus, de quem gosta de ouvir os ensinamentos de Jesus. Dê glória para Deus nesta noite, porque a Bíblia diz que todo aquele que é da verdade ouve a voz de Jesus. Aleluia. Então, meus amados irmãos, e a Bíblia diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Você está se enganando, meu amigo. Você que vive no pecado, você que acha que não existe verdade, você que acha que pode fazer o que quer, você que acha que não tem um alvo para acertar, você está enganando a você mesmo. E o pior, você pode estar enganando a você mesmo, e você pode estar enganando a outros. Aí a tragédia é maior, porque além de enganar-se a si mesmo, ainda engana as crianças, ainda engana os adolescentes, ainda engana os jovens, ainda engana os adultos. Quantos enganados e enganadores estão por aí afora? Mas nesta noite Jesus disse: mas todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Aleluia. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Versículo 9, por gentileza. Mas, tem uma conjunção adversativa oculta aí. Mas, se confessarmos os nossos pecados. Aleluia. Pastor Isoldo, o que significa confessar? Aleluia. Nós aprendemos na infância, eu pelo menos, que não nasci no evangelho, eu aprendi na infância que confessar é chegar na igreja, naquela casinha de madeira, onde fica o sacerdote, se ajoelhar e ali contar ao sacerdote os seus pecados, os seus erros. Mas eu, lendo a Bíblia, eu fui procurar os irmãos que entendem do grego, e eles me explicaram o que é confessar. A palavra confessar no grego do Novo Testamento é homologeo. Homologeo vem de homo. Homo quer dizer igual. Homo quer dizer da mesma espécie. A palavra homologeo significa
assentir, significa concordar, significa dizer a mesma coisa que alguém falou, admitir, declarar-se culpado ou errado, declarar abertamente. A palavra confessar significa reconhecer. A palavra confessar significa dizer que o outro está certo. Por exemplo, se você disser uma coisa e eu disser outra, e você disser, pastor, eu dizia assim, mas a partir de agora eu confesso que é do jeito que o senhor está dizendo. Então você está confessando. A palavra confessar, homologeu, significa dizer a mesma coisa que o outro. E a Bíblia diz que se você confessar o seu pecado, o que quer dizer isso? Você tem que ser humilde diante de Deus. Você tem que dizer, Deus, eu até hoje andei errado, eu até hoje achava que não tinha pecado, eu até hoje achava que estava certo, mas a partir de hoje eu dou razão ao Senhor. O Senhor está certo e eu estou errado. O Senhor, a sua palavra é verdadeira e eu estava errado, e eu confesso que eu estava errado. Glória a Deus. O que é confessar? Confessar é assentir. Confessar é reconhecer. A Bíblia diz que no dia que você reconhecer, que você confessar que está errado, não é vir a mim dizer no meu ouvido, pastor, eu roubei uma galinha, vendi o delegado. Não é isso não. Confessar é você chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu até hoje vivi errado, eu achava que não tinha pecado, eu achava que a minha conduta não era pecaminosa, mas agora eu ouvi o Evangelho, eu ouvi a Bíblia e eu reconheço, eu confesso que eu estou errado, eu confesso que eu sou um pecador. Você está dizendo que a palavra de Deus tem razão. Quando você confessar que você está errado e que a palavra de Deus está certa, o que é que vai acontecer? Nesse momento que você cair, vamos usar uma linguagem comum, que você cair na real. No momento que você cair na realidade e você entender que essa vida sua está errada, que você está errando o alvo, nesse momento vai acontecer um milagre. Aleluia. Não precisa chegar aqui diante da igreja e dizer eu fiz isso, eu fiz aquilo, não. Confessar é você chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu pensava que eu estava certo, eu pensava que as minhas práticas estavam certas, mas neste momento os meus olhos se abriram e eu reconheço que eu estou errado e a tua palavra está certa. Isso chama-se o que? Me ajudem. Isso chama-se o que, irmão? Você confessou que estava errado e que Deus está certo. Aí a Bíblia diz, se confessarmos, se você cair na real, se você hoje entender que é um pecador, se você hoje entender que está errado, vai acontecer um milagre grande. Qual é o milagre? Está na tela. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Quem crê que Jesus perdoa pecado? Quem crê? Levante a mão e dê glória para Deus mais forte nessa noite. Ele, no momento que você reconhece que está errado, no momento que você confessa que está errado, Jesus é fiel e justo para perdoar. Pastor, e é assim? É assim. Pastor, e não precisa de um ritual? Não. E não precisa de eu me ajoelhar e o Senhor benzer minha cabeça? Não. E não precisa de eu carregar uma pedra na cabeça para ir fazer expiação dos meus pecados? Não. E não precisa eu andar de joelho no calçamento quente? Não. É só você reconhecer que é um pecador. É só você dizer, Deus, eu estou errado e o Senhor está certo. No momento que você confessar que está errado, no momento que você assentir que está errado, no momento que você reconhecer que está errado, vai acontecer um milagre dos milagres. O maior milagre não é o cego ver, o maior milagre não é o paralítico andar, o maior milagre não é o aleijado ficar curado, o maior milagre não é a criação de uma perna, de um braço. O maior milagre é este:
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Tu vai sair daqui mais alvo do que a neve. Tu vai sair daqui mais leve do que a pena. Todos os teus erros que tu cometeste, todo alvo que tu erraste até hoje, serão apagados, serão perdoados, serão lavados, serão branqueados pelo sangue de Jesus Cristo. Quem acredita nisso, dê um glória para Deus mais forte que você já pôde dar na sua vida. É só reconhecer. Se você confessar, se você reconhecer e vir a Cristo, Ele é fiel e justo. Primeiro, para perdoar os pecados. E depois, olha o texto. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Ele vai passar uma esponja. Ele vai dar uma purificar, quer dizer esterilizar, quer dizer queimar, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele vai fazer uma limpeza, que você vai aborrecer o pecado. Vai acontecer um milagre, ele vai esterilizar. A palavra purificar aí, no grego, significa esterilizar. Ele vai fazer uma obra, não é que você não vai pecar mais nunca, é que você vai ter aborrecimento pelo pecado. Tem um hino na harpa que diz: tu não somente perdoas, mas também o que? Purificas. Ele vai te dar novos desejos. Ele vai te dar novos anelos. Ele vai te dar novas intenções. Ele vai te dar novos objetivos. Ele vai neutralizar a natureza velha e vai purificar e te dar uma natureza nova. Amém? 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 E o versículo 10 diz assim, eu termino já: se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso. Quando o homem diz que não tem pecado, quando o homem diz que está tudo certo na vida dele, ele está chamando Deus de quê? Ele está chamando Deus de quê, irmão? Quer dizer, você é verdadeiro e Deus é mentiroso. É bonito isso? Ah, eu estou certo. Eu pinto 7, desenho 8 e ainda faço a perninha do 9. E estou certo. Quer dizer, você está certo e Deus é mentiroso? Aleluia! Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Agora, glória a Deus, agora é para a igreja. Aleluia, agora é para a igreja, o capítulo 2, veja capítulo 2, versículo 1, por gentileza, para terminarmos o sermão. Por favor, põe em tela: meus filhinhos. Olha, ele está falando não é com os de fora, ele está falando agora com os de casa. Ele está falando com os filhinhos. Quem é filho de Deus aqui? Quem já é filho? Dê um glória para Jesus. Aí agora ele fala comigo e ele fala com você: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não, depois que você descobre a verdade, depois que você descobre que você errou, depois que você descobre que você vivia errando o alvo, você agora não quer mais pecar. Você não quer mais pecar. Você pode até pecar, mas você não quer, porque você tem uma nova criatura. Jesus lhe salvou, Jesus lhe perdoou e Jesus fez uma purificação. Você pode até pecar, mas você não quer pecar. Paulo disse, né? O que eu não quero fazer, isso faço. Quer dizer, ele não queria. O cristão não quer pecar. Glória a Deus. Mas, filhinhos, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E essa palavra aí é uma conjunção adversativa junto com mais, todavia, entretanto. Mas, vou usar outra tradução. Mas, se alguém pecar, se acontecer uma tragédia, se acontecer uma desdita, se acontecer uma fragilidade, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Quem pode dar glória para Deus mais forte? Pastor, e se eu pecar depois de crente? Se por acaso eu cometer um deslize por pensamentos, por palavras ou por obras, o que é que o apóstolo disse pelo Espírito Santo? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos à direita de Deus, assentado no céu, um advogado.
eu tenho uma boa notícia para vocês. Jesus vai ser juiz. Vai ou não vai? Vai ou não vai? A Bíblia diz que ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Mas eu tenho uma notícia boa. Ele ainda está com a toga de advogado. Vocês parecem que não entenderam. Jesus ainda está com a toga de advogado. Vai chegar o dia que ele vai trocar a toga de advogado pela toga de quê, meus irmãos? Mas ele já trocou. Já trocou. Ainda hoje ela é o quê? Aleluia. Se alguém pecar, temos um advogado. Se por acaso errar o alvo, se por acaso errou o alvo, Jesus está lá à direita de Deus. Fazendo o que, igreja? Me ajude. Está intercedendo. Está intercedendo por mim, está intercedendo por você. E você nem se alegra com isso. Você não sente nenhuma emoção na alma com isso. Ele está intercedendo. Não é a Virgem Maria que está intercedendo, não é São Pedro, não é São Paulo. Quem é o advogado? Leia o versículo todo para vocês descobrirem quem é o advogado. Todo mundo, 1, 2, 3. Como é o nome dele, igreja? Como é o nome dele, igreja? O justo. Pare. Pastor Oswaldo, por que o apóstolo disse Jesus Cristo, o justo? Por quê? Porque ele foi o único que passou por essa terra e nunca errou o alvo. Eu acho que vocês não entenderam. Ele foi o único que passou por esta terra e nunca errou o alvo. Olha para cá, você sabe por que é que São Pedro não pode ser o nosso advogado? Sabe por que São Pedro não pode ser o nosso advogado? Porque São Pedro errou o alvo. Errou ou não errou? Errou ou não errou? O apóstolo São Paulo errou o alvo? Errou ou não errou? Agora vem uma palavra que talvez alguém se ofenda. A bendita Virgem Maria errou o alvo. Pastor, eu não aceito que Maria errou. Mas eu vou dizer a você, a Virgem Maria disse assim: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus. O que é que ela está dizendo? Ela está dizendo, até eu preciso do Salvador. Dá para dizer um aleluia para Jesus? Aleluia! Glória seja dada a Cristo. Por isso que João escreveu, o apóstolo São João disse: Jesus Cristo, o justo. Só Ele pode interceder. Porque João diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o que, meus amados irmãos? Só Ele pode interceder. Por isso que eu não vou a Maria. Eu gosto muito de Maria, gosto muito de João, gosto muito de Pedro, gosto muito de Paulo, gosto muito de Abraão, gosto muito de Isaac, gosto muito de Jacó, gosto muito de Isaías, gosto muito de Jeremias, gosto muito de Tiago, de Mateus. Mas eles não podem interceder por mim, porque só teve um justo. Diga o nome dele, diga o nome dele. Foi fraco, diga o nome dele. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Agora a última notícia está no versículo 2, que é também o último versículo do texto. Ele é a propiciação pelos nossos. Eu queria que vocês lessem só esta parte, para nós encerrarmos daqui a pouco. 1, 2, 3. Olha para cá. Pastor, o que significa propiciação? A Bíblia diz que Jesus é a propiciação. Vou explicar para vocês. No Antigo Testamento, quando Deus estava irado com alguém, esse alguém trazia uma vítima. Trazia um carneiro, trazia um bode, trazia uma vaca, trazia um touro, trazia uma oferta para oferecer a quem? Para oferecer a quem, meus irmãos? A Deus. E ali o sacerdote emitia o cutelo, e o sacerdote derramava o quê? Daquela vítima, o sacerdote derramava o quê? Sangue.
E quando aquela vítima morria, quando aquela vítima pagava o preço, quem era que deveria morrer? Quem era que deveria ser sacrificado? O pecador. Mas a vítima era sacrificada no lugar de quem, meus irmãos? Aí a ira de Deus se aplacava. Então, porque foi feita propiciação. Glória a Deus, quer dizer, quando Deus olhava para aquele animal morto, o sangue derramado, a ira de Deus se acalmava. Aleluia. Aí quando Jesus veio ao mundo, João Batista olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você diz glória a Deus por isso? Aí a Bíblia diz que Jesus, ele, olha aí o texto, ele quem? Diga o nome dele, ele quem? Ele é a propiciação, a oferta que aplaca a ira de Deus, a oferta que aplaca a ira divina. Glória a Deus, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Quando Deus olha para Jesus, você vê que lá no céu João viu Jesus, o Cordeiro, como sendo morto. É assim ou não é? Lá no céu Jesus ainda tem as marcas dos cravos. Lá no céu Jesus ainda tem a marca dos pés. Lá no céu Jesus ainda tem a marca do lado. Aleluia. Aí quando Deus olha para Jesus, Deus diz: meu filho foi a propiciação. Eu não vou mais castigar aquele pecador. Eu não vou mais derramar a ira naquele pecador, porque já foi oferecido uma propiciação. Agora, para encerrar, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Agora, você que não é crente, que está em casa, ou você que não é crente, que está aqui na igreja, ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Qualquer pecador que vier a Jesus tem direito a perdão. Quem diz que tem? Quem diz que tem direito a perdão? Levante a mão e dê glória para Jesus mais forte nessa noite. Jesus é a oferta pelos pecados, mas não somente pelos nossos, mas pelos o maior pecador que aceitar Jesus, ele vai ser salvo, porque Jesus ofereceu a oferta pelo pecado. E todos dizem o que, meus amados irmãos? Os corais vão se preparando para louvar a Deus os dois juntos, sim? É assim? E tem alguém para Jesus nesta noite? E tem alguém nesta noite? Levante a mão e diga: pastor, sou eu. A primeira pessoa nesta noite. A primeira pessoa nesta noite, levante a mão, enquanto os corais estão se preparando, levante a mão e diga: pastor, eu quero aceitar Jesus, eu quero o perdão dos meus pecados, eu quero a minha salvação, eu quero perdão de pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Tem alguém para Jesus? Levante a mão e vem aqui à frente. Os corais podem ir se organizando enquanto você vem entregar a sua vida a Jesus.